dá tempo de pegar, né? E para adiantar para nós aqui, a Casa Espírita Maria de Nazaré está promovendo um evento para o dia 9 de outubro, que é o domingo subsequente ao domingo da eleição. Domingo que vem agora é o dia da eleição, daí então vai ser um outro, que é uma galinhada beneficente. Quem eventualmente morar lá por perto, quiser participar, não é? Não quiser cozinhar no domingo, vai lá, pega a galinhada e aí vai saborear. Sai cada marmitex, é um marmitex de 700 ml, então, na realidade, aqui em casa nós comemos em dois e ainda sobra, né? Então, a pessoa querendo sai a R$ 30, mas é bem servida e fica então aí o convite, tá? Vai ser dia 9 de outubro. E quem quiser garantir o convite antecipado, é só avisar, a gente informa o número do Pix, da Casa Espírita, e aí é só fazer o Pix, a gente anota o nome direitinho, e aí na hora é só comparecer lá, a gente vai estar com a lista dos nomes e a pessoa só retirar. Se quiser pegar também o convite, pode pegar com a Alessandra, ou comigo, ou com algum trabalhador da Casa Espírita. Então, é só esse recadinho que eu queria dar, antecipado sobre esse evento. E em relação às atividades na Casa Espírita, nós temos elas todos os dias. Boa noite, Cidinha. Boa noite. Boa noite. Nós temos todos os dias, presencial, domingo, palestra espírita. Aliás, domingo que vem agora, que é até o dia da eleição, dia 2 de outubro. Boa noite, Wilson. Nós vamos ter uma palestra especial, porque ela é pela UCEP, que é a União das Casas Espíritas de Poá, que no mês de outubro, todo mês de outubro, todo ano, são feitas essas palestras aí. Por coincidência, eu que vou ser o palestrante do dia, tá? Bom, e o tema vai ser A Minha Paz Vos Dou, não é? Que é uma palavra do Evangelho de Jesus. Minha paz vos dou. Então, esse vai ser o tema de domingo, agora próximo, dia 2, não é? Às 9 da manhã. Bom, de segunda-feira a gente tem a desobsessão, que começa às 19 horas, as entrevistas, 19h30 começa propriamente dita a desobsessão. Terça-feira, que é hoje, a gente tem esse curso aqui, online, curso básico de Espiritismo, e lá na Casa Espírita Presencial nós temos, não um curso, mas um estudo do Livro dos Espíritos. Na quarta-feira nós temos o passe magnético às 20 horas, e na quinta à tarde o estudo da doutrina espírita às 15 horas, e às 19 horas a apometria, que é o tratamento de cura espiritual. Sexta-feira, 19 horas, nós temos a palestra evangélica, e no sábado, às 16 horas, nós temos o curso Aprendizes no Evangelho. Além disso, nós temos o celular da Casa Espírita, 963004552, que funciona como uma secretaria, onde são fornecidas informações pelo WhatsApp, a pessoa pode formular perguntas e tudo mais, a gente está respondendo. E nós temos o canal no YouTube, né? As iniciais para acessar são CEMN Poá, que são as iniciais da Casa Espírita Maria de Nazaré Poá. Então lá nós temos todas as lives, que são feitas de segunda a sexta, os cursos, os estudos, palestras, inclusive apresentações musicais. Eu convido a quem se inscreveu, entra lá, se desejar se inscreve e dê uma olhadinha, tá bom? Então, a gente vai fazer a prece para a gente dar início aqui à nossa aula de hoje. Vamos fechar os nossos olhos. Para não esquecer, tá? Eu já tinha falado, mas vou reiterar. A água, quem não pegou, pode pegar. Aí a gente põe a mão assim de cima ou de ladinho e mentaliza a emanação de fluido de cura. E pedindo ao mentor também que emane os fluidos de cura espiritual e nós, o nosso animal. Então vamos lá. Vou pegar a minha água aqui, né? Com a mãozinha assim em cima. E vocês façam da maneira que acharem que for melhor. Fechando os nossos olhos e elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao Pai, aos mentores, agradecendo sobretudo ao Mestre Jesus, pela luz do Evangelho do Senhor,
pedindo ao mentor Nilo, a frutificação da água, aos espíritos que participam conosco deste estudo do curso básico de Espiritismo, um agradecimento pela participação, pela presença. Somos todos irmãos em Cristo Jesus, filhos do Pai amantíssimo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muita paz e muita luz. Podemos abrir os olhos, eu já vou tomar minha água. Bom, hoje, considerando esse segundo semestre, é a aula 10, mas considerando o livro, é a aula 13, cujo título é Lei de Justiça, Amor e Caridade. Esse capítulo da Lei de Justiça, Amor e Caridade encontra-se no capítulo 11 do Livro dos Espíritos. Então, se nós pegarmos o Livro dos Espíritos e abrirmos o capítulo 11, é onde vai estar esse assunto. E aqui nós vamos estudá-lo em uma aula. Seria interessante, se puderem, né, oportunamente, dê uma olhadinha no Livro dos Espíritos, capítulo 11, que vai estar lá esse assunto, que é a Lei de Justiça, Amor e Caridade. Tá? Bom. Aí, então, na parte A deste tema, Lei de Justiça, Amor e Caridade, tem os seguintes temas: justiça e direito natural, direito da propriedade, roubo, caridade e amor ao próximo, amor maternal e filial. E na parte B, nós temos a passagem evangélica. Peraí. Vou olhar a mão, não vai. E na parte B, nós temos o seguinte assunto: que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. É uma passagem do Evangelho de Jesus. Então, vamos lá. Começando aqui sobre o assunto, nós temos que, no nosso estudo, nós estamos vendo as leis divinas. Então, em cada um dos capítulos, cada uma das aulas, a gente está vendo as leis divinas, não é? Todas elas que nós estamos vendo são ramificações da lei maior, que é a lei do amor. Então, nós temos, como Jesus falou ao ser questionado, todas as leis dos profetas se resumem a uma lei, que é a lei do amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a lei do amor é a lei principal. E dela emanam vários outras ramificações. A lei de justiça, mas ela vem da lei do amor, a caridade, que é o amor em ação, e assim por diante. Então, o primeiro assunto é justiça e direito natural. Quando a gente fala em justiça, aí nós temos que observar que nós temos a justiça humana e que nós temos a justiça divina. Não é? A justiça humana, evidentemente, ela é implementada, elaborada pelos humanos. E nós vivemos em um mundo de expiações e de provas. Então, todos os espíritos que reencarnam no mundo de expiações e provas, que é o que nós nos encontramos no momento, são espíritos imperfeitos, tanto que são classificados como espíritos errantes. Ficam um tempinho lá no mundo espiritual e que, no caso, na esmagadora maioria de nós, é umbral, não é? A gente precisa ter essa clareza. E às vezes a pessoa fala, mas eu não quero ir para o umbral. Mas, gente, a colônia Nosso Lar e todas as cidades astrais que nós conhecemos, elas estão localizadas todas elas no umbral, que é a quarta dimensão. Então, de todo jeito, exceto se formos espíritos muito evoluídos, a gente vai para a quinta dimensão, ou dimensões superiores, nós, como espírito puro, o que é raríssimo encarnar no planeta, espírito puro,
considerando o mundo, situações e provas, a gente vai para o umbral. Mas aí no umbral, depende do lugar do umbral que nós vamos. Se nós formos para um umbral superior, nós vamos para uma colônia. E a vida lá é 1000 vezes melhor do que aqui, no mundo físico onde nós estamos. Se for mais ou menos, né? Não foi tão bem, aí vai para um umbral médio, que são os locais que são de sofrimento, mas não é tão atrozes. Aí, se errou muito, vai lá para um umbral raso ou umbral baixo. De todo jeito é umbral. Então, reiterando, as leis humanas, elas são feitas pelos humanos do mundo de expiações e provas, portanto, humanos imperfeitos. Ora, se os seres humanos que são imperfeitos, que estão reencarnados no planeta, são eles que fazem as leis, o que vai significar? Que as leis também vão ser imperfeitas. É óbvio, não é? Porque tudo que sai de um coração imperfeito será imperfeito também. É por isso que as leis humanas, ao longo do tempo, elas são modificadas, emendadas, alteradas. E dependendo da região do planeta, as mudanças são muito grandes. Não são iguais em toda parte. Então, por exemplo, enquanto nós temos em algumas partes do mundo o aborto permitido, nós temos em outras partes que não é permitido. No Brasil, por exemplo, o aborto não é permitido, mas tem alguns lugares que são. Tem alguns locais que é permitida a assistência ao suicídio. No Brasil não é. Então, tem países aí que é lei, tem clínicas, não é? Como eu já disse em outras ocasiões, tem clínicas especializadas de assistência ao suicídio. Gente, isso é totalmente contrário à doutrina espírita, porque a gente sabe que a reencarnação ela visa o progresso do espírito. E aí você vai interromper, ainda tem gente que vai ajudar a fazer isso. Está tudo errado. Mas por quê? Porque os seres humanos são espíritos imperfeitos. Portanto, as suas leis serão também imperfeitas. É nesse sentido que a gente quer colocar. Tem países onde, por exemplo, a pena de morte é permitida, né? Em estado de paz, porque ontem eu disse na Casa Espírita que em estado de guerra, no Brasil também ela é permitida para o desertor. São situações absolutamente excepcionais. O que eu quero colocar é estado de paz, de normalidade, em alguns locais, em alguns países onde a lei da pena de morte é estabelecida. Então, é muito difícil, é diferente de um lugar para o outro. Mas isso, de qualquer maneira, há uma evolução. Conforme a criatura humana vai evoluindo, suas leis também vão avançando. No entanto, a lei de Deus, a lei divina, as leis divinas, elas são imutáveis e não necessitam rasuras e nem emendas, porque quem as concebe é Deus, que é perfeito. Portanto, aquilo que sai da perfeição, perfeito o é também. Então, o que, no caso, no Livro dos Espíritos, é colocado sobre isso? E isso está na questão 875 do Livro dos Espíritos, que diz que justiça, segundo o Livro dos Espíritos, consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, o respeito ao direito de cada um é que é a justiça verdadeira. É nós respeitarmos o direito de cada um, né? Então, o meu direito vai até onde chegar o direito do outro. Eu não vou avançar, porque senão eu vou entrar na injustiça. Então, a justiça correta deveria ser essa, mas nem sempre assim o é, não é? E a justiça divina, não é? A justiça divina, ela está dentro das leis morais e da lei do amor. Normalmente, não é? São simples, são singelas, não precisam de emendas e nem de rasuras. Como a lei natural. A lei natural é assim. As coisas são simples, não precisa de muito rebuscamento, não é? Agora, para que nós possamos ter uma vida, vamos dizer assim, consagrada, abençoada,
e termos paz de consciência, vivemos tranquilos, o que essencialmente é necessário? Essencialmente é necessário nós vivermos em conformidade com as leis de Deus. Quem não infringe as leis de Deus vai ter uma vida tranquila, uma vida sem aborrecimentos maiores, né? Porque a gente precisa entender que se nós estamos vivendo sem infringir as leis divinas agora, pode ser que nós o tenhamos feito anteriormente. E aí, então, será necessário alguma reparação da nossa parte para que nós possamos estar em equilíbrio e em paz conosco mesmo. Mas, ainda assim, é bem suavizada a prova, a expiação, o resgate, não é? A reparação. Porque Deus, na justiça divina, tem um componente muito especial que não existe na justiça humana, que é a misericórdia. Então, a justiça divina, ela é imbuída da misericórdia, porque a justiça divina não visa o sofrimento de ninguém, de nenhum dos filhos, de nenhuma das criaturas. Não é? Não é esse o objetivo, mas é fazer com que seja feita a reparação, mas com misericórdia, com amor, não é? Aqueles que têm essa condição. Mas esse é o objetivo central. Então, para a gente entender como funciona o mecanismo da justiça divina, vejamos. Quando uma pessoa, ela faz um mal para uma outra, né? E aí a pessoa fica arrependida, o que ela vai fazer? Ela vai lá pedir perdão para outra. A outra, por sua vez, o que caberia a ela verdadeiramente? Perdoar. Né? E ela se liberta daquele sentimento de vingança, de mágoa, de ressentimento contra o outro, na medida em que perdoa o outro. No entanto, o fato de ter perdoado o outro não vai significar que o outro, embora perdoado, a questão seja definitivamente resolvida. Porque quando a pessoa pede perdão, inicia para ela, principicia para ela um momento para ela reparar. Que enquanto ela não vai pedir o perdão, ela não acha que errou, ela não vai começar a reparar nada, ela vai continuar errando do mesmo jeito. Mas ela foi lá, teve a humildade de pedir perdão, o outro perdoou ou não, aí inicia para ela a fase da reparação. Porque não basta o perdão, é preciso a reparação. Para a gente entender, seria mais ou menos o seguinte. O sujeito, não é? Ele conseguiu realizar um sonho que seria fazer uma viagem a Paris, que gostaria de conhecer Paris, e está lá em Paris, está todo, né? Legal, visitar Paris, uma maravilha. Bom, e aí em Paris tem vários pontos turísticos. Além da Torre Eiffel, não é? Que é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Paris, tem também o Museu do Louvre. Esse Museu do Louvre é o mais famoso do mundo, ou um dos mais famosos do mundo. E é também um dos pontos turísticos principais de Paris. Então, a pessoa vai fazer um planejamento de passeios lá e, evidentemente, que o Louvre vai estar incluído. Não tem lógica a pessoa ir a primeira vez em Paris e não conhecer o Louvre. Uma coisa que eu fiz, além disso, foi ir conhecer o cemitério Père Lachaise. Vocês vão dizer, mas, gente, ele vai lá para conhecer cemitério. Mas sabe o que é, gente? Nesse cemitério que é lá em Paris, chama-se Père Lachaise, ou Padre Lachaise, é onde se encontra o jazigo de Allan Kardec. Então eu quis ir lá para ver onde era o jazigo do Allan Kardec. Eu tirei foto, eu quis, né? Porque tá, né? O criador da doutrina espírita, a gente vai lá e não vai, não. Né? Aí eu fui. Bom, voltando lá para o Louvre. Então a pessoa está lá no Museu do Louvre e está ali todo feliz, olhando, né, aqueles quadros maravilhosos, né? Mona Lisa e outros tantos tal, olhando aquele monte de obras de arte e encantado com tudo aquilo, num momento de descuido, esbarra em um vaso chinês raríssimo e caríssimo. Esbarra e o vaso cai no chão
e quebra. Não é? O segurança vê aquilo, pega a pessoa e vai lá para conversar com o curador do museu. E aí, a pessoa que quebrou o vaso vai dizer, olha, realmente eu errei, eu não tenho desculpa, mas eu estou pedindo perdão. Não é? O curador do museu, que é o responsável pelo museu, o que ele vai dizer? Ora, você está perdoado, não é? Você está perdoado, não é? Agora o senhor faça um cheque de US$ 1 milhão, que é o preço do vaso. Perdoado é perdoado, mas precisa pagar o vaso, porque aquilo custa uma fortuna. Então, veja bem uma coisa. Na justiça divina, basta pedir o perdão? Pedir o perdão é o primeiro passo para a reparação. Esse exemplo que eu dei aí, do questão do vaso. Agora, voltando para a realidade nossa do dia a dia. É como naquele caso do livro E a Vida Continua aí do filme, que é a seguinte: tinha um camarada, uma pessoa, um homem, que era amigo do outro. Entre aspas, né, gente? Porque ele estava de olho, na realidade, nos bens dele e na mulher dele. E aí, em uma circunstância, ele acabou atirando no amigo, entre aspas, porque não é amigo de verdade, né? Se dizia. E o sujeito desencarna com o tiro, que vai para o mundo espiritual, e ele acaba ficando com os bens, né, do amigo que ele matou, né, que ele atirou, e com a mulher dele também, né, que ele vai lá consolar, acaba conquistando o coração da viúva. Fica com a viúva e com todos os bens do amigo, as propriedades, fazendas, fica com tudo para ele, e com a mulher. A mulher tinha uma filha, e ele fica com o padrasto da filha, e o tempo passa, a filha desencarna e fica só ele e a mulher, não é? E o tempo passa, ele envelhece, não vou contar toda a história, mas só para entender, chega um ponto que a mulher fica se sentindo muito solitária e, por inspiração dos mentores, ela acaba querendo adotar uma criança e influencia ele concorda, adota um menino, e vocês imaginam quem é o menino. É o próprio que ele matou lá no passado. E adotando o menino, ele vai ser agora o pai do menino e vai pagar o mal com o bem, não é? Com amor, o mal que fez, e, sobretudo, vai devolver tudo que tirou do menino, que vai herdar tudo. E agora ainda mais amplificado, porque ele trabalhou bastante e multiplicou os bens. Então, os bens que ele tirou da própria pessoa, agora ele vai devolver através da herança. E ele vai amar esse filho, vai proteger esse filho, vai orientar, e vai encaminhar e vai educar. Dessa maneira, ele vai pagar o mal que fez com o bem, com o amor agora. Então, gente, esse é o mecanismo da justiça divina. Quem fez o mal tem que reparar, mas não precisa reparar no sofrimento e nem na dor. Ele tem a oportunidade que a justiça divina possibilita de pagar com o amor. Agora, se não aceita, aí tem a dor. Mas primeiro vem a possibilidade de pagar com amor. Nesse caso do livro, a vida continua, foi assim que aconteceu. Então ele vai conseguir reparar o mal que fez com amor. Não precisa de sofrimento. E devolve tudo, e repara, e reconcilia. E aquele que ele matou no passado, agora vai também receber o amor dele, e eles vão se tornar, não, vão deixar de ser os inimigos do passado, para ser hoje almas reconciliadas que se amam. Então, vocês vejam que a justiça divina tem um diferencial, não é? É da justiça humana, que é a misericórdia e que é o amor, não é? E a gente tem aqui umas passagens que diz que o verdadeiro justo, o exemplo de Jesus, é aquele que pratica o amor ao próximo, a caridade, consolidando assim a verdadeira justiça. Então, quando a gente pratica o amor ao próximo, a caridade, nós estamos vivendo em conformidade com as leis de Deus e vamos estar em paz com a nossa consciência, com a nossa vida. Outro assunto aqui é direito de propriedade e roubo. Bom, o direito de propriedade é consagrado
quase todas as legislações dos países. Há alguns países em que o direito de propriedade não é consagrado, em especial os países comunistas, não é? Os países que seguem essa orientação política, não há o direito de propriedade, porque tudo pertence ao Estado e as pessoas não têm direito à propriedade nenhuma. Então, ninguém tem nada. Você pode trabalhar o que for, você não vai ter nada, não é? Mas, na generalidade, na esmagadora, na maioria esmagadora dos países, o direito de propriedade é consagrado. E isso é amparado pela lei divina. Porque a pessoa trabalhou, ela faz jus. E não há impedimento, não há nenhuma crítica, por exemplo, de a pessoa ter vários bens, desde que adquiridos licitamente. Porque é evidente que os bens, as propriedades adquiridas ilicitamente, aí ela vai estar em contrariedade às leis divinas. E, evidentemente, vai colocar em ação um outro mecanismo da lei divina, que é a lei de causa e efeito, porque você infringiu uma lei divina, conquistando ilicitamente algum bem. Você fez, tapeou alguém, enganou alguém, tirou de outro, através de um crime, um estelionato, não é? E vai ter que ser reparado. Mas se a aquisição é através de meios lícitos, não há impedimento, a doutrina espírita não é contra, não há uma limitação. Então, a pessoa pode ter a sua casa para morar, que é justo. Ela pode, através de um esforço que fez no trabalho ao longo dos anos, ter comprado uns terrenos, construiu lá umas casinhas para alugar, porque quando a pessoa aposenta, como é sabido, dá uma diminuída, não é? Nos proventos. E ela que tinha um rendimento, né, 3 vezes maior, quando aposenta, diminui para 1/3. Então, fica pouquinho, fica apertado. Então, não tem problema algum se ela conseguiu lá comprar uns terrenos, fez umas casinhas para alugar, e ela recebe um aluguel para complementar. Gente, não tem problema algum isso. Como também não tem problema se ela adquiriu licitamente outros bens, tem investimentos, etc. Inclusive, ela faz virar, não é? A próprio comércio, não é? A própria economia, gerando empregos, gerando renda para outras pessoas, o que é bom, né? A pessoa conseguiu, através do trabalho, comprou lá um empreendimento, esse empreendimento acaba contratando pessoas, que por sua vez, contratadas, recebem o seu salário, sustenta a sua família, paga o seu aluguel também. Então, cria um círculo virtuoso que é bom para todos. Então, não há problema nenhum com o direito de propriedade. Agora, com o roubo, já é outra coisa, não é? Porque daí a gente vai infringir não só a lei humana, como a própria lei divina. Porque quando a gente faz um roubo, o que é um roubo? O roubo é a expropriação de alguém mediante violência, física ou moral. Então, o exemplo mais comum é a pessoa que, mediante emprego de arma de fogo, faz um assalto, um roubo contra uma pessoa, e rouba a carteira dela, pega tudo, ou pega o carro, pega a moto, e deixa a pessoa lá e leva tudo embora. É um roubo. Não é? E, evidentemente que isso é contrário não só à lei humana, como à lei divina. Está fazendo mal contra alguém. Não é? Porque se tem o direito de propriedade, evidentemente que o roubo ele é contrário ao direito de propriedade, não é? Porque são antagônicos. Então, quando a pessoa pratica um roubo, ela está infringindo a lei divina e a lei humana, e vai gerar consequências negativas no concernente à lei humana, porque vai acabar se ela for descoberta, que às vezes não é também, mas vamos supor que seja. Que ela vai ser processada, ela vai ser condenada e vai para a prisão. Não é uma consequência ruim? Muito ruim, não é? E perante a lei divina? Perante a lei divina, ela infringiu também, ela contraiu uma dívida perante a lei divina que, em algum momento, ela vai ter que reparar. Em algum momento, ela vai ter que reparar. E se não aceitar a reparação pelo bem, vai reparar pelo mal, que é através do sofrimento. Não é a primeira opção a reparação pelo sofrimento, não. Ao contrário, a primeira opção
a reparação pelo amor. Mas, normalmente, quem está vivendo nesses estados de violências nem cogita essa possibilidade, e aí, no caso, a opção sempre vai acabar sendo, infelizmente, a dor. Não é? É através da dor o mecanismo que a justiça divina se utiliza para que a reparação seja feita, sobretudo em mundos de expiações e provas, onde os espíritos ainda não vivem em conformidade com as leis divinas, não é? E, via de consequência, a gente sempre tem que evitar fazer o mal e, como mãe e pai sempre ensinam para os filhos, o que é do outro a gente não mexe, a gente não põe a mão naquilo que não é nosso, não é? Sempre os pais ensinam isso para os seus filhos desde a tenra idade, não é? Olha, por exemplo, uma vez eu lembro que minha filha chegou em casa, tinha uma borracha no estojo dela que nós não reconhecemos, né? Falei, filha, mas essa borracha não é sua, que tudo que era dela a gente comprava. Mas aí nós verificamos que a amiga emprestou, enfim, pegou da amiga nem nada, tudo bem. Mas a gente que fica atento, né? Para ver se a criança não pratica uma ação assim, né? De se apossar de um bem do outro, e os pais, desde a tenra idade, vão ensinando, né? Ensinando o filho a ser fraterno, né? A dividir com o coleguinha, quando o outro coleguinha não tem nada, né? Às vezes, o coleguinha não tem o lanche para comer, divide, dá metade para o coleguinha e tal, né? E assim por diante. Não pegar o que pertence a outro, mas, ainda assim, nós sabemos que, na generalidade, há pessoas que fazem isso, não é? Às vezes não fazem diretamente em relação a uma pessoa, mas fazem em relação a uma coletividade através de atos de corrupção. Que a corrupção, via de regra, ela não é dirigida a uma pessoa específica. Quando nós estamos falando de dinheiro público, porque dinheiro público que é da sociedade. Então, quando a pessoa pratica essa ação, está infringindo a lei de Deus também. Não é propriamente, vamos dizer assim, um roubo, mas é um ato de corrupção e que poderia ser classificado também dessa maneira, porque é uma expropriação alheia. A pessoa não tem direito de pegar o que não lhe pertence. Porque o que é nosso, gente, vem para nós. Você não precisa se aventurar a entrar no erro. Não, o que é nosso vem para nós, vem assim suave, vem tranquilo. Agora, quando a gente vai atrás de alguma coisa, isso é uma lição para todos nós, né? Quando a gente vai atrás de alguma coisa que a gente observa que não conseguimos, embora façamos os esforços necessários, embora tenhamos a condição, e a gente vai, e mesmo assim surgem obstáculos. Não dá certo. É para a gente refletir. Ora, o mundo, se os mentores estão colocando barreiras e obstáculos, é porque não é para ser. Então vamos deixar. Porque eu estou querendo, tenho condições, e são colocadas barreiras uma atrás da outra, é bom refletir. Se a gente persistir, a gente pode até conseguir. Mas nós não sabemos as consequências que poderão vir, porque aquilo não era para ser para nós. Não era para ser nosso. Porque o que é para ser nosso, vem. Às vezes não vem na hora que a gente quer, mas lá na frente vem. Às vezes não vem nem na mesma encarnação, mas vem. Tem um ditado popular que diz que o que é do homem o bicho não come, não é? Ou seja, o que Deus reservou para você, tranquiliza o seu coração. Que em algum momento virá nas suas mãos. Não precisa ficar agastado com isso, não é? Vamos agora para um tema muito bacana, muito interessante, que é caridade e amor ao próximo. Bom, a caridade, conforme a conceituava Jesus, é benevolência para com todos, indulgências e imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, para Jesus, essa é a conceituação da caridade, não é? Benevolência para com todos.
É a pessoa ser gentil, ser bondoso para todos, de forma indistinta, sem escolher. Eu sou bom para isso, mas para aquele não. Só sou bom para minha família. Por resto, eu não estou nem aí com isso. Não é? Então, é ter bom ânimo para é, as pessoas, né? Em ajudar o semelhante. Agora, sem interesse. Não é? Então, é a gente ajudar uma pessoa, qualquer pessoa, sem interesse. Isso é uma expressão da bondade, que é benevolência. Né? Agora, utilizando-se de carinho e altruísmo para com o outro. Porque, às vezes, a bondade é praticada, mas ela humilha a outra pessoa. A pessoa se sente apequenada, diminuída, não é? E a benevolência, ela, na realidade, quando praticada, ela deve ser com carinho, sem afetação, não é? E com altruísmo. A gente fazer com que o outro que está recebendo a bondade não se sinta diminuído. Não é? Às vezes você não está nem precisando. E a pessoa vem e fala, olha, eu estou precisando. Fala, olha, eu estou aqui com esse mato alto aqui, você não quer cartilha? Eu te pago aí e tal. A pessoa fica feliz, porque ela vai fazer alguma coisa e vai receber por aquilo, não é? É que fez. Então a pessoa vai lá, tira o matinho e tal. Às vezes você nem está precisando tanto, mas só para a pessoa não ficar humilhada. Ela vai lá, tira o matinho e tal. E às vezes ela nem vai falar o valor. Você pega e dá lá R$ 100 para ela, tudo e tal. Você vai ficar felicíssima com aquilo. E não vai se sentir diminuída, porque ela fez por merecer aquilo. E a bondade do outro remunerou, não é? Talvez até acima do que fosse o caso de pagar. Mas a pessoa, por bondade, deu. Porque é como naquele caso dos trabalhadores da última hora, que Jesus conta aquela parábola. Então ele saiu convidando os trabalhadores para trabalhar lá na vinha, e de manhã foi lá, convidou, alguns foram lá, aceitaram e combinou de pagar 1 denário, que era o dinheiro da época. A pessoa falou, eu te pago 1 denário para você trabalhar aí durante o dia. Você aceita? Aceita. Então está combinado. Pode trabalhar, já pode começar. Tem a enxada, vai trabalhando aí. Quando chegou meio-dia, convidou mais outras pessoas, elas aceitaram, as que aceitaram, que outros não, né? Aquelas que aceitaram, falou a mesma coisa, quer trabalhar aqui? Te pago 1 denário. Ah, tudo bem, eu aceito e tal. Quando chegou 6 da tarde, que era a última hora, ele também foi lá na praça, convidou umas pessoas, aquelas que aceitaram, ele foi lá e falou, então você vem trabalhar aí, te paga 1 denário. Ah, tudo bem. E está trabalhando lá e tal. Aí quando dá 7 da noite, quando acabou o serviço, ele foi pagar todo mundo. E pagou aquele que começou a trabalhar de manhãzinha, 1 denário, conforme foi o combinado. O que entrou meio-dia pagou 1 denário, conforme foi o combinado, e pagou aquele que chegou 6 da tarde 1 denário, conforme foi o combinado. O que estava desde manhã foi reclamar. Não, mas não é certo e tal, e eu estou aí, e coisa. O outro chegou depois, e o senhor da vinha falou para ele, mas o que, é que nós combinamos? Ah, não combinamos que você ia trabalhar o dia e ia te dar 1 denário? E eu estou te dando. O que eu estou fazendo para esse outro aqui é um assunto meu e dele. O meu assunto com você, eu estou cumprindo. Você fez sua parte, eu estou fazendo a minha, está tudo certo. E aí Jesus complementa. Por que o seu olho é mau porque eu sou bom? Então a pessoa estava com ganância, né? Querendo mais. Mas o combinado era 1 denário. Porque Jesus podia até dar de graça o dinheiro para o outro sem fazer nada. Sem até que o outro trabalhasse. Podia doar. Mas mesmo assim, para não humilhar, para não se sentir humilhado, é igual esse caso da pessoa da graminha que eu falei agora há pouquinho. Então, chegou 6 da tarde, trabalhou lá 1 hora. Gente, que somos nós, né? Os trabalhadores da última hora. Né? A gente recusou lá nas horas anteriores, mas agora nós aceitamos. Então está tudo bem. Jesus falou que vai nos pagar 1 denário também. A gente tem que ficar feliz, trabalhar e fazer o melhor. O outro que está mais tempo tem que ficar feliz também, porque é mais um irmão que está aí regenerando, e não ficar aí com egoísmo de, não, eu mereço mais que ele. Não. A gente vê um irmão regenerando, tem que ficar feliz. A gente já está regenerado, tem que ficar feliz também. Então, quando a gente está ajudando alguém que está caído a se levantar, temos que ficar feliz.
Porque a felicidade do outro tem que ser a nossa também. Não só nós felizes, o outro tudo lascado pelo chão, na miséria. É bonito, gente, mas porque não tem como ter felicidade no mundo se só nós estamos felizes. Para a gente ficar feliz, na plenitude, numa felicidade sem mescla, também nós teríamos que estar vendo as outras pessoas felizes, porque só nós felizes não é uma felicidade plena. Então, é nesse sentido que Jesus coloca a felicidade. Então, a benevolência é aquela que é para fazer o bem para o outro, a bondade para o outro, mas sem ostentação, sem interesse, sem humilhar o semelhante. O perdão, não é? A gente falou da benevolência, mas vamos falar antes do perdão, falar da indulgência. Então, a indulgência é a gente tolerar e ter compreensão com a imperfeição do outro. Por que a gente tem que ter tolerância e compreensão com a imperfeição do outro? É muito simples, gente. Nós também somos imperfeitos. Se nós também temos as nossas imperfeições, e temos, não tem como a gente negar, como é que a gente não vai ter compreensão e tolerância com o outro que também tem imperfeição? Nós podemos não ter imperfeição dele, mas nós temos outras. E outros que estão acima de nós também vão ser tolerantes conosco. Isso é uma coisa que fica muito assim visível no lar conjugal. Se os cônjuges não tiverem indulgência um para com o outro, esse casamento não tem como avançar. Ele vai chegar no divórcio em algum momento. Se nós não tivermos indulgência com as falhas e imperfeições, imagine a esposa generosa, o marido todo atrapalhado. Se ela não tiver indulgência com as falhas desse marido, a gente não tem casamento que aguente. E, para ficar um pouco do lado dos maridos, a mesma coisa. A mulher toda atrapalhada, né? Coitado do marido, trabalha de sol a sol e não tem tempo para nada. E deixa as economias para ela cuidar. Está aqui o salário, está aqui o pagamento, você administra. Aí, chega no final do ano, fazer um balanço, e chega lá, o marido, e aí ele descobre que a mulher fez uma dívida, está devendo 500 mil. Coitado do marido, enlouquece. Gente, estou falando isso, mas tem um amigo meu que está nessa situação, viu? Eu não vou falar o nome de ninguém, né? Entretanto, se for levar a ferro e fogo, divorcia da mulher, na hora. Então aí vai ter indulgência, não é? É lógico que ele vai deixar mais também essa pessoa ficar administrando o pagamento, que ela não tem condições, porque ela se perde, não é? E, então não dá. Mas vai ter compreensão e tolerância com essa falha, com essa imperfeição, e dar outro jeito para resolver. Tudo é possível resolver. E se não tiver indulgência dentro do lar conjugal, a vida conjugal logo se esvai. E é ruim, muito ruim, porque tem que pensar nos filhos também, não é? Na família alargada, que são o sogros e sogras, aí tem os avós, que tudo é uma coisa muito negativa. Mas pior de tudo é para os filhos, quando são crianças, então nem se fala. Divórcio, quando o casal tem filhos na tenra idade, ou filhos ainda pequenos, pré-adolescentes, ou mesmo adolescentes, é muito difícil, é muito duro para a criança. Né? Ele vai aí continuar vivendo a vidinha dele sem a presença dos pais, né, da mãe e do pai ali no lar, que é o ideal, né, para poder essa criança, esse filho, se espelhar na mãe e no pai, ter uma vida condigna. Então, a indulgência, sobretudo no lar, é absolutamente indispensável. Mas também o é na nossa vida de relação, no ambiente de trabalho, não é? Porque se a gente não tiver indulgência no ambiente de trabalho, você não para em serviço nenhum, né? E você não consegue segurar empregado nenhum, porque esse empregado não sei o quê, esse que tem não sei, vai mandar embora. E dentro da casa, quem tem auxiliar do lar, também não para ninguém naquela casa, e nem no serviço nenhum. Na amizade também, a gente tem amigos, né? Todo mundo tem. A gente tem que também ter indulgência com os amigos, porque senão você não vai ter amigo nenhum, você vai ficar sozinho. Ah, mas amigo eu não sei o quê. Esse aqui, o amigo tem os defeitos, e nós temos também.
né? Você vai no templo que você congrega, seja na igreja católica, na igreja evangélica ou do espiritismo, no centro espírita. Ah, mas aquele confrade lá, ele faz isso, não é certo, e coisa, e não dá para conviver, não. Né? Gente, todo mundo que está no templo espírita está buscando se melhorar, mas ainda tem falhas, tem imperfeições. Se não fosse assim, nós não estaríamos reencarnando mais num mundo de situações e provas. Nós já estaríamos em uma condição que não precisaríamos reencarnar mais. Nós não estaríamos mais nos ciclos de reencarnações compulsórias, ou roda de Sansara, como dizem os hindus. Nós estaríamos, por exemplo, na quinta dimensão, na qual os espíritos reencarnam por escolha própria. Eles que pedem para reencarnar e programam a sua reencarnação para o seu aperfeiçoamento. Mas não é compulsório. Não é obrigatório. Não é na marra, porque no nosso caso é tudo na marra. Você está lá no mundo espiritual, numa colônia, conseguiu chegar lá, graças a Deus, e está lá. Chega uma hora que o mentor fala para você, olha, chegou aqui uma cartinha para você. Você pega aquela cartinha toda alegre. Quando abre, reencarnação. Vai lá para o ministério. Já fica toda assim. Ai, meu Deus, eu vou ter que reencarnar. Tem que passar por aquelas provas tudo de novo. Eu não vou conseguir bem de novo, porque eu ainda me conheço. Eu não queria reencarnar agora. A gente vai lá. Tenta explicar para o mentor. E fala, olha, você já está aqui há tanto tempo. É hora já de você ir. É melhor para você. Eu não quero reencarnar mais. A gente tem essa opção? Não, não tem. Não tem. Simplesmente, nós somos espíritos errantes. E daí a gente vai ter que reencarnar. Por quê? Para quê? Para o aperfeiçoamento. Não é para o sofrimento, é para o aperfeiçoamento, para melhorar. Aprender a benevolência, que não aprendeu ainda. Que é a tolerância, a compreensão com o outro. Então, enquanto não aprender isso, não tem jeito. Tem que reencarnar mesmo. E é dentro do lar que é o local mais fácil da gente aprender essa benevolência. E aí, o perdão, né? O perdão que nós sabemos que não é uma coisa fácil, né? Só perdoar. Agora, tem dois polos do perdão. O perdão tem o perdão daquele que fez o mal e daquele que sofreu o mal. Não é? Aquele que fez o mal, ele deve ir lá pedir o perdão. Para isso, ele tem que ter humildade, porque senão ele não vai. O orgulho não vai deixar. O orgulho vai segurar, ele vai pensar assim, eu vou lá pedir perdão. Ele vai falar, não, eu vou ficar com a cara no chão. Vai ser uma humilhação, eu não vou lá pedir nada. Eu não vou pedir, porque também eu já fiz, está feito, eu vou lá, ele não vai aceitar o meu perdão também. Eu vou ficar vai ser uma humilhação, não vou. Esse é o primeiro ponto. O que fez o mal, o que errou, o que é o verdugo, o que está errado. Então, a primeira coisa, para iniciar uma jornada na vida dele para o bem, ele precisa ir lá pedir perdão. Ele pede perdão, independente de se aceita ou não, ele pediu perdão. E aí inicia para ele a possibilidade da reparação, e aí, aí ele segue o caminho dele e vai quitar a dívida com a justiça divina, a dívida que ele contraiu antes, e vai ficar tudo bem. Agora tem o outro que foi a vítima, que sofreu o mal. Esse daí também, da parte dele, se ele não tiver a humildade, ele não vai perdoar. Que o outro foi pedir. Ele tem que dizer, eu aceito seu perdão, meu irmão, está tudo certo, fica com Deus, fica em paz. E aí, o que é o perdão no caso dessa pessoa aí? Ela não querer mais o mal do outro. Porque enquanto a pessoa não perdoa, lá no coraçãozinho dela, ela fica pensando, esse miserável, qualquer hora ainda vai dar uma trombada aí e vai se arrebentar, que ele me prejudicou. Ele vai ver. Esse ele vai ver é a gente querer o mal da pessoa. Significará que nós não perdoamos. Ainda que tenhamos dito da boca para fora que o perdoamos. Mas quando a gente perdoa verdadeiramente, nós não vamos mais querer o mal da pessoa. Aí, o perdão é verdadeiro, é sincero e é real, a partir do coração. Não vai mais querer o mal. Não é que vai esquecer, gente, porque você vai pagar, pega uma borracha apagadamente, não tem como fazer. Não é que você vai esquecer, mas você vai deixar aquilo para trás.
não vai querer o mal da pessoa mais. Você libera a pessoa, né, daquilo que ela fez. Você também se libera da energia que vinculava os dois por causa daquele episódio. Não significará que a pessoa não vai ter que corrigir isso depois, mas aí é um problema dela com a justiça divina e não com você. Por outro lado, não podemos esquecer que, se nós sofremos o mal, é porque nós também tínhamos dívidas perante a justiça divina, porque senão não aconteceria. Salvos por questão de missão, que não é o nosso caso. Então, se algum mal nos aconteceu pela mão de alguém, que no caso é essa pessoa, suponhamos, é porque anteriormente nós também infringimos a justiça divina, contraímos uma dívida e fizemos o mal para alguém. Não significa que tenha sido contra essa pessoa. E agora Deus nos possibilitou de acontecer alguma coisa na nossa vida, de a gente também sofrer o mal, para a gente sentir isso e nos libertarmos das amarras que nos ligavam antes ao mal que tínhamos feito. Nós reparamos agora, passando por uma aflição, por uma dor. E nos cabe perdoar a pessoa, porque a pessoa só foi um instrumento para que a gente quitasse isso. Os motivos dele não nos interessam. A gente tem que pensar assim. Os espíritos mais evoluídos se sentem na obrigação de, inclusive, ajudar a pessoa que nos fez o mal, porque ela nos ajudou a pagar a nossa dívida. Então, você vê que a mentalidade é outra totalmente diferente, não é? Bom, nós vamos agora, porque esse assunto do perdão ele é tão amplo e ele é tão extenso que, na verdade, dá para mais de uma palestra, né? O assunto é bastante extenso, não é? E o perdão, como nós sabemos, está dentro da caridade, como a entendia Jesus. Mas eu preciso pular esse assunto e para um último tema dessa parte A, para a gente ir daí para a parte B. Vocês desculpem aí, tá? Bom, nós vamos falar então do amor maternal e filial, que é o amor de mãe em relação ao filho, que é o amor maternal. Não é o amor paternal, é o maternal. É o amor da mãe para com os filhos. E a porta da reencarnação e a maternidade são os maiores e melhores instrumentos para a reconciliação entre as criaturas, entre os espíritos. Não é? Então, a mãe vai amar aquele inimigo de antes, né, nessa condição da mãe. Né? Nasce um nenezinho, ela vai amar o nenezinho, que de repente pode ser uma pessoa que fez mal para ela, etc. Mas agora, como mãe, ela vai receber e vai amar. Não é? Alguém que a prejudicou. Ou até uma pessoa que ela prejudicou. Também. Então, digamos assim, ela prejudicou a pessoa, fez um mal para uma pessoa, e essa pessoa aceita vir filho dela, para possibilitar a ela amá-lo e quitar a dívida que tem para com ele através do amor. Então, vocês vejam como a justiça divina age, e os espíritos aceitando, as coisas todas vão funcionando bem. Não é quando não aceita, mas aceitando, as coisas vão no bom caminho. Aí essa mãe que prejudicou essa criatura no passado, agora recebe como filho e vai pagar com amor o mal que fez antes para ela. Olha que maravilha, que bênção. E a reencarnação é o mecanismo que possibilita isso. E a maternidade é um instrumento. É por isso que os espíritos que reencarnam num corpo feminino, porque não é o espírito que tem, não é o espírito que é mulher ou homem, mas é o corpo, não é? Então, se um espírito, em outras encarnações, reencarnou em corpo masculino, e agora vai reencarnar em corpo feminino e vai ser mãe, ele vai ter a possibilidade. Daquele livro que eu já falei para vocês, Eustáquio, 15 séculos de uma jornada, foi bem isso. A encarnação mais venturosa do espírito foi quando ele reencarnou como mulher e foi mãe de 5 espíritos que ele antagonizava há séculos. Eram inimigos ferrenhos e ele recebeu, encarnando como mãe, esses 5 como filhos. Amou os 5, encaminhou e conduziu e se libertou daquelas amarras que a ligavam com esses 5 espíritos, e as coisas dali para frente começaram a melhorar, e aí ele teve mais algumas outras encarnações, até que teve a última encarnação chave, que foi venturosa, daí ele não precisaria mais encarnar. Então, vocês vejam que a maternidade é bênção. É pena
que há alguns países que apoiam o aborto, não é? E, às vezes, até favorecem o aborto, quando deveriam desestimular mesmo, não é? Porque, evidentemente, o aborto é contrário às leis de Deus. Porque o maior dos direitos é o direito à vida, não podemos esquecer disso, né? O maior deles é o direito à vida, e a pessoa que faz o aborto está indo contrário a essa lei maior, a lei divina, está infringindo ao praticar. E aí que a pessoa fala, não, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. O corpo é meu, eu faço o que eu quero, gente, mas é uma coisa assim que soa quase uma sandice, mas a pessoa que não tem compreensão, não tem entendimento. Porque, primeiro, que o corpo não é nosso, o corpo é de Deus. E a gente permitir, possibilitar a reencarnação de um espírito é uma chance para nós nos reconciliarmos. Normalmente, são espíritos que vêm para a reconciliação conosco e vão nos ajudar a quitarmos as nossas dívidas, a nossa evolução. Então, tudo vai melhorar, embora, às vezes, a dificuldade seja grande, mas é na adversidade que a gente cresce também, não é? Por outro lado, o filho também precisa ser grato com a mãe, que às vezes também tem ingratidão, não é? Bom, gente, o tempo está escasso aqui, eu vou passar para a parte B, tá? Que é que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Com relação a isso, é uma passagem que está no livro do evangelista Mateus. Eu até nem vou ler tudo, porque é longo, que a leitura desse capítulo 6, versículos de 1 a 4, do livro do evangelista Mateus, é longo, então eu não vou ler, eu só vou comentar, né? O que a mão esquerda, o que faz a mão esquerda, não saiba o que faz a direita. O que isso quer dizer? Simplesmente que a gente deve fazer o bem para o próximo, doando, por exemplo, praticando a caridade, sem ostentação, não é? Não precisa a gente alardear para todo mundo saber, e sem ofender o outro que recebe, sem interesse pessoal, né? Que é aquela caridade sem visar receber nada em troca. Então, por exemplo, pode ser uma caridade material? Claro que pode, e ela é muito bem-vinda. O próprio Chico dizia que não adianta falar do evangelho para uma pessoa que está com a barriga vazia, com fome. Ela nem vai prestar atenção no evangelho. Então, o que fazia? Dava um pão com manteiga, um café com leite, não é? A pessoa comia, estava ali, feliz, aí ele falando do evangelho, a pessoa comendo ali, né? Vai comendo, vai ficando saciada, aquela saciedade do corpo vai fazendo a pessoa percebendo a bondade, prestar mais atenção, que é que Chico fazia uma estratégia que é a correta, né? Então, a caridade material é boa, ela é benéfica, as pessoas precisam. Então, sabendo, por exemplo, que o asilo está precisando de uma ajuda lá, ou a casa espírita, ou o orfanato, não importa. Você não precisa nem se identificar. Você vai lá, pega, tira do carro, bota aqui, tudo mais, sai, vai embora. Pronto. Não precisa ir na rádio e falar, olha, eu fui lá e doei lá 10 cestas básicas para o asilo, não é? E olha, não se esqueça, eu sou candidato a vereador, o meu número é tal, né? Votem em mim. Gente, aí não é caridade. Aí é interesse, não é? E quando a gente faz esse tipo de doação por interesse, evidentemente que o pagamento é aqui na Terra. Porque não há um mérito para a pessoa que assim age, porque não é de coração. Claro que mesmo assim, para aquele que recebe, ele sempre vai ser grato. E algum merecimento sempre vai ter, mas não vai ser sublimado. É disso que eu estou falando, porque não é verdadeira caridade. Não é? Então, quando a gente faz uma ação sem interesse, é isso que está colocado aqui, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, que é a gente fazer as coisas. É como a pessoa vai fazer, vai na igreja, por exemplo, né? Vamos supor, na igreja católica, e chega lá, discretamente coloca lá a sua doação,
lá para a igreja, ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. A pessoa vai fazer a sua prece, faz a sua prece quietinha, não precisa gritar para todo mundo ouvir, não precisa. Você faz ali quietinho, né? Ali, na igreja mesmo, no seu lar, faz sua prece, agradecendo a Deus por tudo que Deus concede na nossa vida. Às vezes até a adversidade, porque a adversidade que coloca na nossa vida é para o nosso bem também. Não podemos esquecer disso. E Deus não põe nada na nossa vida para o nosso mal. Ah, mas eu estou doente. Gente, até isso tem que agradecer. É a pura verdade. Em tudo dá graça, como dizia o Paulo de Tarso, né, apóstolo dos gentios. Porque a doença é a doença do corpo. E se a doença é do corpo, é para regenerar o espírito. Então é bênção também. E tudo dá graça, porque tudo que Deus põe na nossa vida é bom. A gente só precisa perceber, compreender. E, ao invés de nos revoltarmos contra a divindade, contra os mentores, contra Jesus, ao contrário, a gente agradece, se resigna, faz o que pode, é claro, também não vai, né, desleixar. Então, ficou doente? Vamos procurar no hospital, um médico, vamos fazer o tratamento espiritual, o que for, isso nós vamos fazer, é a nossa parte, a parte que nos cabe é essa. Mas, como nós sabemos, há situações em que as coisas acabam encaminhando por um desfecho que é o da desencarnação. E a desencarnação é o quê? O término da jornada da experiência física, só isso. Ah, mas é a morte. Não, não é a morte. Nós somos espíritos, sabemos que a morte não existe. Então, o término da jornada da experiência física, que nós chamamos de morte, é só isso, gente. Nada mais do que isso. E vai chegar para todos em algum momento. Ninguém vai ficar para semente. Ninguém vai ficar encarnado para a eternidade. Nós vamos ficar vivos pela eternidade. Que a partir do momento que Deus nos criou, nós somos imortais. Então não vamos morrer. Nós vamos viver experiências em corpos diferentes. Cada experiência, um corpo diferente. Mas a vida é perene, não acaba. E a morte não existe. Quando isso for uma coisa clara no planeta, vai acabar com essa história de a gente sofrer por causa da desencarnação. Não é que a gente não vai ficar, não, a gente se entristece porque a pessoa que a gente ama não vai estar ali do nosso lado, a gente está compartilhando, mas está viva. E numa situação até melhor do que a gente está agora. Só está com câncer, sofrendo, no hospital, vai ficar magrinho, e aí piora, aí dá uma melhoradinha, piora de novo. Você vê o sofrimento da pessoa? Uma coisa atroz. E aí a pessoa vai piorando e desencarna. Puxa vida. Nós vamos ficar chorando. A pessoa está no sofrimento. Terminou o sofrimento da pessoa com a desencarnação, terminou a jornada da experiência física dele. Está tudo certo. Deus tem a hora para nós, para tudo. Vamos ter compreensão. É claro que a gente vai consolar o parente, a pessoa, tá tudo, isso tem que ser feito mesmo. Mas entender, ter compreensão, que é um processo natural. Tanto é natural a reencarnação, o nascimento, como a desencarnação, a morte. Processos naturais, que a gente precisa ter compreensão. Então, não saber a mão esquerda o que faz a direita é a gente fazer as coisas sem interesse, sem ostentação, com bondade, e ninguém precisa ficar sabendo, você faz o que tem que ser feito, está tudo bem, está tudo certo, e pronto, e tranquilo. E a gente vive a nossa vida em paz, não é? Então, esses eram os assuntos dessa aula de hoje, que é a lei de justiça, amor e caridade. Na semana que vem, nós vamos para uma aula bem bacana, que é perfeição moral. A gente está vendo que está, né? Vai ser o capítulo 12 do Livro dos Espíritos, que é perfeição moral. E olha só os assuntos da parte A. As virtudes e os vícios. Olha só. Das paixões do egoísmo. Caracteres do homem de bem, conhecendo a si mesmo. Olha cada assunto bacana.
super interessante. E na parte B, sede perfeitos, como Jesus falou, sede logo perfeito, como perfeito é o Pai Celestial, não é? Então, essa aula 14 aqui, nossa, do livro, né? Que corresponde ao capítulo 12 do Livro dos Espíritos, é muito bacana. Aqui para nós vai ser a aula 11, ok? Então, a gente vai encerrar aqui a aula. A Alessandra gostaria de dar alguma palavra, acrescentar alguma coisa, fazer a prece. Alessandra? Oi, Ezequiel, só um minutinho. Hoje eu não consegui acompanhar muito bem a aula, porque eu estou em outro curso aqui do trabalho, então, assim, hoje eu não tenho considerações, mas posso fazer o encerramento com uma prece. Vamos lá. Pode ser? Pode ser. Então, agradecemos a oportunidade de mais um dia de aprendizado, que as bênçãos recaiam sobre todos os lares e todos os presentes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que a semana seja de bênção para todos nós. Gratidão. Semana abençoada para todos nós. Boa eleição para todos no domingo. Votemos com consciência. No domingo eu vou estar na Casa Espírita, vai ter uma palestra lá, pela UCEP, não é? Cujo tema é A Minha Paz Vos Dou, e nos vemos aqui na próxima terça-feira, se Deus quiser. E aproveitando, viu, Ezequiel, você comentou sobre a nossa galinhada. Quem não puder estar presente, mas quiser de alguma forma participar, porque todos esses recursos, tudo, né, reverte para os nossos assistidos, famílias que recebem, né, as cestas. Então, nós temos o Pix também da casa e também aceitamos doações. Então, de alguma forma, mesmo quem está longe pode contribuir de alguma forma. É sempre bem-vindo. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.